Estou aqui novamente com o seu Álvaro Blazina. E antes de nós começarmos essa gravação, ele tentou me dizer o título, eu não ouvi, não gravei e eu quero ser surpreendido, assim como você que está assistindo com a gente agora. Então, seu Álvaro, muito bom estar aqui com você novamente. Que prazer, William. Satisfação. Olha, são maravilha. Momentos indescritíveis pela emoção, pelo prazer. Que bom. Pela pureza de vir aqui. Pra gente papear, né? Apenas para papear, para compartilhar. Sim. Sem nenhuma pressão de, enfim, indicação que é assim, ou que tem que ser assim, ou que quem nos assiste tem que pensar da mesma forma. Mas, sim, no compromisso puro de, quando vem uma ideia, dizer, pô, essa ideia eu acho bacana, temos dois caminhos, ou engolir ou passar. Eu lembro que você tinha me dito que tem um tema que nós chegamos até a conversar algumas coisas no passado, deve estar até em algum vídeo aí no canal, mas que hoje eu queria aprofundar, queria entrar melhor no assunto, navegar melhor por esse caminho, né? Houve justamente uma navegação inspiradora, né? E digo, pô, que legal conversar sobre isso, né? Porque a essência é que, como diz aqui, queremos pensar e tentar descobrir quais são os diagnósticos de que a todos nós, seres humanos, está nos preocupando o momento que vivemos e a perspectiva que está se mostrando pela projeção, né? Então, o título é justamente tentar sair dos sintomas e tentar ir um pouco mais na raiz. O que pode ser que está levando a todo esse tumulto, a toda essa incerteza, a toda essa preocupação que todos os seres humanos conscientes temos de por onde que estamos caminhando, né? Então, um título que me pareceu muito interessante, que fala nada mais nem nada menos que do amor, né? Quanto já se escreveu, quantas músicas, quantos poemas, quantos estudos científicos, quantos temas sobre psicologia, sobre o amor. E então me veio em mente para falar sobre as energias amorosas, né? Energias amorosas, mas como assim? Tentar juntos analisar, concordar ou discordar, mas sempre naquela altura de somar, de contribuir, de escutar, sobre como funciona tudo isso, né? Porque a gente fala muito amor e eu adoro amar, mas encontrar uma explicação lógica sem fantasias me parece algo super interessante, né? Então, já conversamos em outros podcasts sobre a fantástica evolução que a vida teve, principalmente o que mais nos atrai para o reino animal, aonde somos entes, todos nós, podemos até de uma forma fria, porém nada além da realidade, somos um conjunto de átomos que estamos nos movimentando dentro de um planeta maravilhoso que se chama Terra, né? Onde tomamos decisões, onde agimos, buscamos, tentamos, tudo num contexto de seguirmos vivos e dentro de certos parâmetros que nos indicam se estamos bem-sucedidos ou não, né? Então, as leis da vida indicam que no reino animal, por serem todos indivíduos que se deslocam, que se movem, que tomam decisões, que necessitam agir, tem que haver um mecanismo que conduza em todos nós isso aí para buscar o sucesso, para agirmos da forma certa, da forma adequada. E para isso o conjunto de leis é muito maior do que a gente imagina. Leis pessoais, leis sociais e leis macro, que vamos tentar analisar, vou tentar compartilhar contigo, com essa lucidez que te caracteriza, aí a gente vai tentando fazer esse bate-papo quanto mais gostoso, construtivo e positivo possível, né? Então, a lei da vida macro é o seguinte: existem as espécies podem ser unicelulares, pluricelulares, de vida social, de vida solitária, mas em definitiva, quando falamos em amor, podemos pensar, sem fantasiar,
que o amor é um impulso muito bom, muito importante sobre alguma missão. Como alguma missão? Vamos tentar dividir. Qual a missão da vida? Que existam seres que estejam vivos e para todas as espécies que existem na face da Terra, que se multipliquem. Todas as espécies fazem suas novas versões, seus novos filhos, para assim a vida evoluir para uma infinidade de seres que chegam para ver se adaptaram bem e continuam dentro do meio numa forma darwiniana ou não, né? Então, me permito colocar-se como uma reflexão de que o amor podemos subdividir em 4 formas, né? Todas elas fantásticas, válidas e todas componentes do que seja a vida. Amor a nós, né? Válido. Amor à nossa espécie ou à nossa sociedade. Amor aos nossos descendentes e o amor ao meio que nos rodeia, né? Esses seriam os 4 elementos onde chamamos de amor, que é o prazer dessa presença ou dessa existência, né? Tanto eu como um ser existente, como minha sociedade, como seres que me sucedem dentro do processo cronológico, como o meio onde eu vivo. Pode ter outras formas de amor, claro, mas creio que aí a gente quase que abrange todas as formas e tentar entender como que ela funciona, em que momento funciona bem, em que não funciona bem, e isso em que reflete, em que redunda, me parece muito interessante, né? O fato de analisar, isso não lhe dá a frieza de que a gente não sinta prazer em amar. Eu sou um cara que sinto prazer em amar minha sociedade, minha família, meus descendentes e o meio onde eu habito. Não é tirar o romanticismo, porque ele é fantástico, ele significa que o amor existe, que é uma energia muito, muito boa, né? Então, por que botei assim o pensamento de energias amorosas? Porque, curiosamente, quando vamos entrar um pouquinho mais para frente em leis que a natureza tem e que são irrefutáveis, essas energias podem oscilar. O teor dessa energia vai oscilar e vai depender de alguns fatores que vamos tentar analisar, né? Então, o nosso sistema funciona em que para cada função vital temos o estímulo, o prêmio ou o castigo, depende do sucesso que a gente vai cumprir com cada estímulo, como já conversamos em outras vezes. Estou com sede, então meu impulso é beber um copo d'água. Quando bebo, sinto o prazer, porque é uma estrutura que foi criada para me premiar quando eu cumpro com a função vital, né? E se eu não consigo, a sede pode ser cada vez motivo de mais sensação de cortisol, de sensação de angústia, ou sensação de depressão. Então, a função vital em seres que vivem em comunidade, como é o nosso caso, o amor é para a nossa comunidade. A arte é para se identificar também, para existir aquela identidade, para que ela sentir aquela comunhão, para saber que estamos em grupo e todos desfrutando de uma comunhão. E isso é amor para nós. Como sentimos amor quando a seleção de futebol vai competir e está defendendo o Brasil, ou Argentina, ou Alemanha. Como sentimos o patriotismo quando cantamos o hino. Esse é o amor à nossa comunidade, né? E ele funciona porque, obviamente, somos uma parte de um grupo, de uma comunidade. Então, nos identifica, nos faz sentir amor por esse grupo, e o amor, muitas vezes, incrível, né? Tem gente que chora pelo seu país, pela sua nacionalidade, pelo esporte que alguém está representando e comemora, etc. É um amor fantástico, legítimo. O amor a nós é fundamental, porque se a gente não se sente em paz consigo mesmo, orgulhoso, realizado, orgulhoso mesmo
de sim, fica muito difícil, né? A gente sentir paz, né? Então, o amor assim, pelas coisas que a gente consegue, pelas coisas que a gente obtém, etc. e tal. O amor talvez mais forte de todos é o amor pelas novas versões. Olha que coisa impressionante, como o barato da vida é fazer novas versões. E esse amor é o mais forte de todos, porque é uma lei vital. É o impulso. É o impulso. Deixa eu falar, eu sinto muito esse impulso, principalmente Sim. agora. É. Quando eu vou chegando nessa casa dos 40. Sim. E eu ainda não sou pai, né? Rapaz, mas fica uma coisa assim, você tem que ter filho. 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 E parece que é uma mensagem interna que vem de todas as células. Sim, sim. Eles ficam lá, você tem que ter filho, você tem que ser filho. Então isso que o senhor diz é muito verdadeiro, esse impulso, que eu acredito que deve acontecer com muita gente, inclusive com as meninas, todos, talvez. Sim, sei, sim. Tem que ser mãe, Sim, aquele desejo, né? Não sabe de onde que vem. Exatamente. É um impulso biológico. Justamente você, o autor desse, está dentro do manual, em que em determinado momento esse impulso, esse desejo, quase que uma angústia, é absolutamente legítimo e é absolutamente natural. Se esse impulso não existiria, então as espécies não dariam continuidade. Sim. A questão é um impulso absolutamente programado dentro da biologia, onde o prazer por ter um descendente nosso pode ser lido ou interpretado como dizer, vamos fazer uma nova versão onde se pressupõe que ela possa ser melhor do que a nossa, e por sua vez, porque isso é a evolução darwiniana, cada vez encontrar versões novas que superem as anteriores, como uma evolução da espécie, já não do próprio indivíduo, né? Isso é verdadeiro, né? É verdadeiro, é legítimo. Estamos analisando não como um defeito, mas sim como um fato a se ver de um ângulo muito simples de entender, né? Tão é forte esse impulso biológico e tão é forte e legítimo dizer, a ideia da vida é fazer novas versões permanentemente em tudo, desde um vírus até um elefante, todos se reproduzem para fazer novas versões, que se supõe que são novas versões que vão ser colocadas em prova para ver se elas se destacam e continuam ou não, né? Tão forte é que nós, por ser mais forte do que o amor a nós mesmos, estamos dispostos a dar a vida se um filho nosso está em risco de morte, né? Mas deixa eu abrir um parênteses aqui com o senhor. Existem animais, tem pássaros, por exemplo, que eu já vi até nesses canais que falam muito de animais, que a mãe pássaro, quando identifica lá que aquele filhotinho que saiu ali naquele ovo, que ele é fraquinho, ela já joga lá de cima do ninho. Sim. Então existe dentro dessa estrutura, né, seres que não têm essa conexão, né? Eles vai cuidar dos mais fortes ali, dos melhores. Nós como humanos, nós queremos incluir todos, inclusive todas as pessoas com diversos tipos de características. Sim. Né? E nesse mecanismo da evolução, tanto do amor quanto da espécie, até que ponto querer que todos estejam vivos, né, e querer que todo mundo, no caso dos humanos agora, né, esteja dentro dessa sociedade, até que ponto isso pode ajudar ou atrapalhar o processo de evolução? Perfeito. Olha, que pergunta super cabível, sensacional e muito observadora, né? Quando observamos na natureza, ela é fria nesse sentido, e podemos fazer dentro dessa linha de isso que estamos dizendo agora, em que o amor pela espécie é supremo com relação ao que possa vir a acontecer que não se encaixa no que a espécie espera de rusticidade. Então, a gente vê tanto na natureza como no caso, às vezes a cachorrinha tem 8, 10 filhotinhos, e ela tem uma sensibilidade que a gente não tem de ver que algum tem alguma anomalia. E o impulso que ela recebe instintivo não é que seja má ou boa, é um impulso dizer, não, esse filhotinho ele não tem o vigor que a espécie requer, e ela não deixa mamar e ela deixa morrer. É cruel para nós porque humanizamos muito, é difícil, né? A garça está lá na árvore e está um jacaré aqui embaixo, ela vê,
nasceram 3 filhos. Se um não desenvolve igual aos outros, ela tira, porque há um impulso instintivo em dizer a espécie sempre tem que ir adiante em termos de rusticidade, de adaptabilidade, de capacidade a viver no ambiente. Não há aqui nenhum juízo de valor, porque é um tema delicadíssimo, então não há juízo de valor. Nós, seres humanos, houve uma inversão disso aí. Né? Então, nós sentimos uma sensibilidade acolhedora para aquele que nasceu com algum tipo de dificuldade. Sim. É uma sensibilidade nossa, e aqui não cabe, como digo, fazer uma interpretação, porque há um aspecto que se considera humanidade e há quem pense diferente, e Sim. é extremissimamente polêmico, mas aqui o interesse é amar e não criar qualquer divisionismo ou qualquer discriminação. O que há é, de fato, uma diferença entre o que a natureza faz, que ela, nesse sentido, é fria, porque podemos, dentro dessa linha de pensamento, dizer o amor pela espécie é o primeiro. A espécie tem que se manter forte. A espécie tem que continuar adiante. Então, existe uma frase que diz, bom, às vezes prefiro perder a árvore, mas não perder o bosque. E a instrução que na vida selvagem se tem é de que o mais fraco morre. E aí não há uma sensibilização para dizer, não, vamos permitir que esse perdure se ele não tem todo o manual direitinho do que a espécie necessita para ser vigorosa e forte. Né? Sim. Então, por isso, nesse caso, justamente, o amor ou a instrução para que a espécie se mantenha forte, na natureza, funciona dessa maneira. Eu tenho décadas de acompanhar animais domésticos e é assim. Né? Nos passarinhos, se algum nasce fraco e a gente vê que a mãe tem 4 filhotes, ela não trata. Claro que ela tem uma sensibilidade muito maior que a minha, olhando assim, parece que passa para outra mãe extraordinária, também não trata. Ou seja, todas fazem a mesma leitura de que ele nasceu com algum problema e que infelizmente ele não está chamado a continuar na espécie, sob pena de que possa trazer alguma estrutura genética ou estrutural que não seja adequada para aquela espécie em específico, né? Então, é muito interessante porque é uma observação válida e real, né? Nós, hoje em dia, temos o recurso da medicina. Eu quero viver 150 anos e se tem algum problema, eu quero que a medicina me salve. Não é que estou aqui, como digo, nem propondo nem fazendo juízo de valor. É uma análise lógica de que agimos dessa maneira. Então, se dizemos que temos o amor no coletivo, pela nossa espécie, pela nossa comunidade, o amor a nós, que é essencial e óbvio, né? O amor às novas versões, que nos inspira todos os cuidados do mundo, ao ponto de que nossos filhos têm prioridade sobre a vida, sobre nós. Nós vamos cuidá-los com o máximo afinco, com o máximo carinho e dispostos a fazer qualquer coisa para o bem-estar deles e para preservá-los vivos, né? E o amor ao meio ambiente, que é um tema hoje em dia tão maltratado, né? Infelizmente, assim, como que o nosso meio não merece o amor que deveríamos dar, e que nossos ancestrais, todas as formas aborígenes no mundo inteiro tão zelosos são do meio, da natureza, tão gratos são a isso aí. Hoje estamos bastante falhos quanto a isso, né? Então, se pensamos que esses amores são o que nos inspiram, nos conduzem para que a vida ocorra e para que ela continue, Sim. O que eu também queria analisar? Por que coloquei assim energias amorosas? E por que eu penso que essas energias são dinâmicas e não estáticas? Porque aí entra alguns fatores que é o que bastante tenho dado ênfase e que me preocupa e que observo e que bate nos meus pensamentos. É o seguinte: essas energias variam de acordo a alguns elementos. Sim. Muito bem.
Então, digamos o seguinte, nos lugares onde, no interior, nos povoadinhos menores, nos lugares de menor concentração, a integração amorosa, a interação entre os habitantes é muito legal, né? Há um impulso já nato e, digamos assim, instintivo e conduzido de que se alguém tem uma necessidade, toda a comunidade acolhe para lhe dar apoio, desfruta de estar em comunidade, desfruta de se doar, desfruta de oferecer tudo de si pela comunidade. É um amor que é prazeroso no sentido de se entregar. Sim. Seja para dar para a comunidade alegrias, educação, saúde, cultura, convivência e tudo que a gente imaginar. Como se pode interpretar biologicamente isso aí? A espécie tem que continuar, é um lugar onde a concentração de população está adequada, então vamos dar nossas energias para que a nossa espécie continue e dessa forma a comunidade toda está em comunhão pelo amor à própria comunidade. Todos vão doar seu tempo para isso aí. A coisa foi avançando, a tecnologia foi avançando, a agricultura, a criação de gado, toda a tecnologia foi avançando e o ser humano começou a viver em metrópoles enormes. E o crescimento populacional foi de uma forma absurdamente acelerada. Né? Octuplicou em 200 anos. Isso está diretamente ligado ao seguinte: subestimamos que existem leis macro para o caos demográfico. Existem essas leis. E a gente não tem se atentado muito a pensar nisso aí. Não, bota gente. E aí fomos fazendo verdadeiras, entre aspas, metástases, onde 5, 10, 15, 20 milhões de seres no mesmo lugar. Moram na mesma cidade, na mesma cidade. Mas há quem defenda que nós precisamos continuar fazendo filhos para manter, pelo menos do jeito que está, porque parece que tem muitos países que estão em declínio. Sim. Né? Parece que gráficos aí, números apontam que... eu vi agora, por exemplo, eu tenho dupla cidadania, da Espanha e Brasil. E aí estava vendo algumas notícias da Espanha falando que vão legalizar todo mundo que estiver lá. Sim. Né? Porque precisam de pessoas lá, de gente lá, claro. Porque a população está envelhecendo, está morrendo e não tem jovem. Sim. E a gente vê isso acontecendo. Né? Em outros países é o contrário, né? Mas me parece que tem um movimento nesse sentido. O que o senhor já viu sobre isso? Então, aí podemos analisar um país ou vários países em forma individual, né? Cada um com sua realidade, com suas dificuldades ou com as suas necessidades, e os números absolutos da humanidade. Os números absolutos da humanidade não param de crescer. Sim. Isso é dado estatístico, irrefutável, não tem absolutamente nada, porque é um número. Em 2026 vai aumentar a população mundial. Quando eu digo aumentar, não é que vai nascer gente, vai aumentar mesmo. A diferença entre quem morre e quem nasce em mais ou menos 70, 80 milhões de pessoas, só no ano. Tá? Sim. Então isso é como que digamos que vão vir para o mundo 2 Argentinas para se alimentar, para viver, para desfrutar, para se vestir, para se locomover. Né? Essa é uma situação. Tem países onde há um declínio, sim, isso é um caso pontual para cada país, onde há realidades econômicas, realidades sociais, e que devem, claro, chega um momento que se você tem uma necessidade aqui, todo mundo está agarrado ao PIB, então se diminui a população, tem menos produção e cai o PIB, como se isso fosse o caos e o fim. Né? Mas, quando a gente diz estamos com crescimento econômico, e sugiro ver um podcast que fizemos sobre isso, né? Que significa crescimento econômico? Tem mais dinheiro? Sim, mas alguém parou para ver o preço a pagar por isso, em termos ecológicos, em termos sociais, em termos de
de depressão, em termos de necessidade das pessoas que ali estão, esse outro prato da balança é muito importante analisar. Mas o fato é que comportamentalmente, e para todas as espécies, o aumento de população implica em situações que são reais, né? Então, você tem uma cachorrinha linda. Se botar 5 é um tipo de vínculo, se botar 50 é outro tipo de vínculo. Começa a mudar, isso é uma lei universal, Então, ainda que tivesse espaço, mas se você, em vez de ter uma, você tem 50, se você tem 2 ou 3, elas se acalentam entre elas, elas convivem, elas se ajudam, enfim. Sim. Mas quando a coisa cresce demais, começa a ficar uma situação tão competitiva que o indivíduo começa a inverter esse amor, a ter uma necessidade de que esse amor seja para si próprio, por se preservar. Aquela vocação, aquele impulso em se doar para a sociedade já não é mais necessário, porque a sociedade está saturada. Então o indivíduo passa a fazer o quê? A inverter esse amor para si próprio, para conseguir sobreviver nesse meio caótico de um excesso de população, né? Então por isso a gente sempre comenta, a gente interior é tão amável, cumprimenta todo mundo, ele abre a porta da sua casa, ele não está na defensiva com o pé atrás ou pensando em que você pode ser um eventual inimigo. Se chama até que existe uma certa inocência. Por quê? Porque as pessoas não têm maldade. Sim. Não estão no meio onde a competitividade é tão grande que meus congêneres podem se tornar meus inimigos. Então, dentro das grandes cidades, essa energia amorosa passa para eu estar permanentemente dedicando amor a mim para poder eu continuar existindo. E acaba sendo como é que eu posso dizer, um padrão normal, né? Por exemplo, eu entro no elevador. Sim. Cada um olhando para o seu celular. Sim. Quando eu estou no centro de uma cidade, em alguma região mais populosa, eu tenho que ir na academia, eu noto a diferença, cada um no seu aparelho ali e tudo mais, cada um com o seu celular. E quando eu vou na academia lá do interior, todo mundo é oi, bom dia, aí, como é que você tá? Tudo bem, boa tarde. Não, vamos revezar o aparelho aqui e tudo mais. Então, realmente, o acolhimento, quando a gente está em grupos menores, ele é muito mais próximo do que estar em grupos maiores. Exatamente isso que eu quero significar. Exatamente isso. E se me permitem essa forma de expressão, mas aí o amor para com a comunidade, o prazer de estar com a comunidade, o prazer de dar um sorriso a quem está com você, a ter um papo bacana com quem está com você, é justamente de um amor direcionado para a comunidade. Sim. E quanto à academia, esse amor quase que inexiste. É eu com o meu mundo, e nem sei quem está do lado, e se o William torcer o pé, vou chamar o cara, mas não vou nem chegar para... não quero que ele me atrapalhe, ou se saio na rua e encontro alguém na calçada, no máximo ligo para os bombeiros, mas que ele não me atrapalhe, ou se eu moro num prédio e o vizinho precisa de açúcar, nem abro a porta. E isso é um comportamento em que o amor fica todo se direcionando para si e fica muito pouco destinado a isso que você acaba de comentar, a chegar e confraternizar, a chegar e sorrir, a chegar e dizer: eu sei que você existe, e estou te dando um sorriso, como uma forma de falar de amor também. Eu lembro de uma vez alguém comentando sobre algo nesse sentido, que antigamente se fazia um bolo em casa, um bolo de fubá. Vou tomar um café da tarde, um bolo de fubá com uma xícara de café, eu cortava um pedaço e levava para o vizinho. Sim, coisa mano. E hoje eu não sei nem quem é o vizinho. Na época, as pessoas diziam: não, vou visitar o vizinho para tomar um café na casa dele. Hoje, com toda a tecnologia que tem, o indivíduo não tem tempo para nada, fica agarrado no celular. E já vamos agora, já falar sobre isso. Onde eu quero significar que essa energia amorosa, ela é dinâmica, porque depende no meio onde a gente está. Por isso que as pessoas de interconsciência aqui tomam um choque, porque encontram um meio com 1000 vezes mais população e com 1000 vezes menos
interação de amor, né? Ao passo que eu morava no interior, onde tinha 500 pessoas, e aquilo era permanente, aquela interação, aquele prazer de estar junto, aquele prazer de ajudar, aquele prazer de transmitir amor à comunidade, né? Então, por isso que eu digo que é uma forma de amor invertido. E não também, de novo, não estou fazendo juízo de valor. O indivíduo, às vezes, se vê obrigado a isso, porque vive numa selva de pedra, onde não sabe que se vai sair para a rua vai ser assaltado, se vai ter uma decepção amorosa, não vai saber se vai fazer um contrato e o cara vai passar a perna, está permanentemente na defensiva, porque a origem dos grandes centros te colocam em desafio permanente com teus próprios congêneres. Aí você não estou muito afim de dar amor para a comunidade, eu vou ter que esse amor dedicar a mim para me manter vivo. Mas é interessante que parece que a nossa atenção ela está sendo canalizada para um grande sistema online, né? Ou seja, como eu estou tecnologicamente conectado, então toda a minha experiência das coisas do dia a dia, os afazeres e tudo que eu vivo está através das telas. Sim. Né? Quando isso não existia, então toda a minha experiência estava ligada ao relacionamento com o outro, na escola, com a professora, com os colegas de turma, né? Agora, essa parte é muito interessante, porque já tem estudos muito sérios sobre isso, que diz que a presença, o abraço, o toque, o carinho, em todas as formas de amor possíveis, né? Entre parentes, entre irmãos, entre amantes, entre colegas de trabalho ou de esporte, isso tem um hormônio que se chama ocitocina, que dá a sensação de prazer do abraço, e que aqui não tem. Eu ontem estava vendo, estão chegando a tal ponto a achar que a tecnologia, que estão inventando uma pele artificial para você sentir toque de pele artificial, na falta de ter um toque, um abraço pessoal. Então, a tecnologia, por exemplo, eu sim no Facebook, tem 5.000 amigos. Será que são 5.000 amigos? Ou eu estou me enganando, então assim, oi amigo, mas nunca se compara àquela coisa pessoal, gostoso de sentar e tomar um café, de se abraçar, de curtir o vizinho. Então, mas nós sentimos falta disso. Sim. Será que essas gerações, essas novas gerações, vão sentir falta de uma coisa que para eles já é reduzido e que talvez reduza mais ainda para as próximas? Sim, porque já estão sentindo, a estatística diz que a cada vez mais aumenta o número de solidão, depressão e todas aquelas características da falta de contato social verdadeiro. Isso vai existir, porque não há nenhum gráfico que diga que vai diminuir ou que as futuras gerações vão se adaptar a isso e não vão sentir falta, vão sentir através do celular o mesmo amor que o presencial. Né? Ainda não. E nós estamos aqui torcendo para o positivo, não para que aconteça o negativo, mas precisamos analisar isso. Estamos no momento, na fase em que há mais casos de solidão, apesar das enormes metrópoles e apesar da tecnologia. Por quê? Porque esse amor está acabando se invertendo para uma necessidade puramente pessoal. Quantos de nós já vai para a rua que o cara não tem um sorriso? Não tem um sorriso. O sorriso é uma linguagem amorosa. O sorriso para o caixa do supermercado, para quem está varrendo a rua, o sorriso para o motorista do ônibus, né? Muitas vezes se tenta relacionar amor só à sexualidade. Não, amor é na mais ampla das expressões e em todas as expressões. O sorriso vai sumindo, o pouco interesse das pessoas que você encontra em qualquer lugar vai sumindo, o agradecer vai sumindo, e a frieza vai aumentando, porque é uma reação biológica macro, lei pura, como pode acontecer, como dizemos, com um lugar onde cabe 3 cachorrinhos e botar 50. É uma lei universal. Houve excesso de população, não há tanta necessidade de amor ao próximo. A espécie está até supersaturada, não precisa preservar tanto a espécie. Aí o indivíduo transforma ou transfere muita da energia para ele mesmo. E aí eu vejo todos os dias na imprensa, até quando o feminicídio, até quando a agressão para a mulher, como? Mas claro, se ficarmos só na pergunta, nunca vamos encontrar.
E a resposta é muito simples. Quanto mais a sociedade está nessa situação, mais o indivíduo está preocupado em si. A sociedade normal, em lugares, ambientes normais, onde não existe esse estresse da superpopulação, o prazer do indivíduo é fazer a mulher dele feliz. Sim. Esse é o prazer máximo. E vice-versa. A coisa vai começar tal, e o amor vai se invertendo, que ele só pensa nele. A mulher quase que é um boneco para atender o prazer dele. E quando ele não quer mais, ele vai e mata, porque então já não serve mais. Olha que loucura, que forma clara de ver que o amor se inverteu patologicamente ao ponto de que o indivíduo não está nem pensando na vida da outra, que é a companheira dele. Mas se continuamos, até quando? Vou dizer, se continuar fazendo assim, imprensa, políticos, jurídico, tudo, se não se pensa de que isso tem uma base, tem um diagnóstico, e que é imprescindível entender essas regras. Não precisa ser doutor, cientista de elite para entender que nossas vidas têm regras. E que é muito fácil de enxergar. Eu não preciso ter um laboratório para ver como se comportam as pessoas na cidade e como se comportam as pessoas num lugar onde a densidade populacional é aceitável. E como vivem os indígenas, que nós criticamos, olha, nossa sociedade critica os indígenas, porque dedica tempo para a sua sociedade, para a sua família, para a sua cultura. Vão, caçam, se alimentam, mas depois convivem. E quando vem a natureza, agradecem a natureza, são incapazes de arrancar um galinho que não precise. Sim. E nós, ocidentais, ou mundo atual, chama o nome que quiser, mundo civilizado, subestimamos aquilo, o amor para a natureza. Sim. Ou, no máximo, é de boca, né? Eu adoro a natureza, eu amo, mas somem do planeta 150 espécies por dia por nossa causa, e na imprensa não vejo publicar, eu não vejo dar ênfase, não vejo dizer, tem um amor, nós somos nada amorosos com a natureza e temos o exemplo dos nossos antepassados, né? Então, essa dinâmica do amor positivo ou inferior, melhor ou pior, ou mais egoísta menos, é diretamente ligado a esse crescimento louco que estamos tendo, né? E, voltando à sua consulta, aqueles países aonde a população não dispara dessa forma, ou que às vezes chamamos de desenvolvidos, você pode constatar que nos lugares onde há uma densidade demográfica correta, o convívio continua maravilhoso. Sim. Os grandes problemas sociais estão onde pode se chamar Roma, Madrid, Cidade do México ou São Paulo, onde chega o caos se instala e o indivíduo passa ao tal extremo de que o amor é tão por ele que ele está disposto, ele não quer saber se vai te assaltar e te dar um tiro, porque o amor se bloqueou pelo outro. Se levou a um extremo, pode se chamar patológico, mas se bloqueou, eu estou aqui para sobreviver, e se eu tenho que matar, mato, e se tenho que roubar, roubo, e se alguém vai sofrer, acaba a sensibilidade pela nossa espécie e fica todo concentrado no eu, né? Mas isso é um processo muito fácil de entender. É raríssimo acontecer isso em lugares de densidade demográfica baixa. Muito raro acontecer um serial killer, um estuprador, é muito raro. Sim. Não vou dizer que é zero, porque tem patologias, mutações, o que seja, mas o importante disso aqui é que me veio em mente, olha como o amor foi se invertendo em fase de que a competitividade é tão grande, de que tudo que nos exige lugares incrivelmente populados exige, então, e tem mais, o indivíduo que se dá bem, que é bem sucedido, que é um bom empresário, que é um cara bem sucedido do ponto de vista intelectual, muitos casos ele diz, se você não trabalha, problema seu. Não, às vezes o outro não teve a capacidade dele, mas também até nesse sentido a frieza, dizer, eu me dei bem, o resto não
as situações também revestem uma certa complexidade, porque muitas vezes essa energia amorosa é múltipla, né? Existem muitos casos em que a gente vê que a reação do indivíduo é múltipla. Então, como se chamava aquele traficante famoso colombiano que mataram? Eu sei quem você está falando, mas esqueci o nome dele. Ele, com a família, era puro amor. Dizem até que ele ajudava lá, Nossa, ações era lá na Aí cidade. um dia, por qualquer razão, falou que dentro do avião tinha uns inimigos dele, botou uma bomba e mandou explodir o avião. Então, a receita do bolo, ou a combinatória de amores, muitas vezes varia de acordo com uma série de circunstâncias. Então, na casa era tudo amor, porque tinha pessoas, eram seus filhos, eram aqueles que atendiam seu instinto de novas versões. E lá fora eram inimigos, onde ele tinha que ter a frieza. Se ele é meu inimigo, eu zero sensibilidade. Sim. E se está comigo, toda a sensibilidade. E essa inversão é dinâmica, isso acontece, né? Existe dentro de nós uma chavezinha muito sensível, hipersensível, de que muitas vezes o amor, a empatia, a miséria pode se quebrar por um palavreado, e ela vira completamente o contrário, né? Tem trilhões de casos assim, né? Tanto de vínculo marital, como de vínculo amoroso, como de trabalho na empresa, em que pessoas que eram um pelo outro e de repente, por uma situação, essa chavinha virou e essa combinatória amorosa se transforma completamente, né? Mas, em definitiva, o amor não perde o romanticismo por a gente querer entender um pouquinho melhor que função biológica tem, como se manifesta em diferentes circunstâncias, grupos, Sim, ou acepções, e como ele vai acontecendo, né? mas a gente percebe então essa dinâmica das energias do amor de várias formas, como o senhor está falando, Sim. que estão se transformando no decorrer como a sociedade vai avançando para a cidade, para o campo, mas a gente vai vendo isso se transformar. Sim. Esse amor e esse cuidado permanece dentro do núcleo familiar, né? Muitas vezes o exemplo que o senhor deu, né? Sim. Ele cuida da família, mas vê quem está fora como pessoas que ele não deve ter cuidado nenhum ou não cuidar, né? Ou às vezes até odiar, dependendo da situação. Sim. Mas observando tudo isso, como é que o senhor enxerga que se existe um caminho de volta para aquilo que nós estamos acostumados, ou nós temos que aprender essas novas formas de enxergar o amor? Muito bacana. Tá. Muito interessante, porque aí tem duas conotações suas sublimes. A primeira é com referência à família, né? O mundo cada vez mais competitivo, a mulher entrou no mercado de trabalho, o homem tem que ser bem sucedido porque o vizinho tem um carro mais bonito que o dele, aquela coisa de que sabemos que a sociedade, aonde a gente vai isca para a gente morder de consumir. Você abre o celular e consumo, você anda no carro outdoor de consumo, você vai no cinema consumo, você vai no estádio de futebol, permanentemente está sendo bordeado que você tem que ter capacidade de comprar aquilo tudo para ser considerado um cara alfa e bem sucedido. O que acontece? Que todos nós já sabemos, não é segredo para ninguém, que a família começou a quê? O que estamos conversando vindo para cá? Uma das teses da depressão, da drogadição de jovens é a falta de presença dos pais, porque o pai sai às 6 da manhã para trabalhar, porque ele diz que tem que ser bem sucedido, a mãe quer entrar no mercado de trabalho, porque hoje em dia é um tema extremamente polêmico, que a mulher tem que trabalhar, que se fica em casa que parece como que está marginalizada. Isso também é um tema muito interessante para se conversar, mas o fato é o seguinte: menos tempo para os filhos e para a família. As famílias praticamente se encontram em velórios e casamentos. E o resto é aquela coisa de que já não é essa interação que existia. Então, que as coisas estão mudando, tá. Agora, para o segundo tema. Para solucionar qualquer problema, a gente precisa de um diagnóstico. E a humanidade está carente de diagnóstico. Só está querendo dar uma pílula para o cara que está depressivo,
né? Ou internar para o filho que está com adição às drogas, só tratar superficialidade. E a solução parece óbvia. Se duplicamos o número de pessoas pelo avanço da medicina, pelo número de nascimentos, ou tomamos consciência ou continuamos crescendo, e todas as estatísticas que acompanham essa evolução, depressão, suicídio, drogadição, bom, tudo que a gente sabe, estamos acompanhando o quê? O caos do excesso. Mas se a gente vai perdendo a referência, essas novas gerações vão perdendo essa referência do que era, como fazer? Como voltar a ser o que era de uma coisa que perderam a referência? Enorme. O voltar, é claro que você vai querer resolver a humanidade, não. Você acha que vamos conseguir controlar porque você faz um podcast aqui se doando com tudo que você está sentindo, sua sensibilidade? Não, mas se a humanidade não toma consciência de que assim como você manifestou, estou com vontade de ser pai, você vai ter 12 filhos? Não vou ter 12, porque eu acho que não vou conseguir dar. Eu gostaria de ser pai, ótimo, daquilo dentro das minhas possibilidades, não só financeiras, mas de tempo para dedicar a eles, sim, etc e tal. Então, não, ao invés de 12, vou ter 2, não sei. A humanidade não faz isso. E me dói que as pessoas falam, não, mas está parando. Como está parando se em 2026 vão incorporar mais 70, 80 milhões de pessoas na Terra? Sim. E quando parar, que vai ser em 2050, vai ser com 10 bilhões, 11 bilhões de pessoas. Se hoje com 8 bilhões é um caos ecológico, estrutural e tudo, não é um cálculo matemático tão difícil ou um cálculo subjetivo para fazer. A humanidade diz que não, nós necessitamos tomar consciência e tomar, como conversávamos no caso, que as autoridades digam, senhores, esse aqui é um problema. Como se a gente vai para uma família de recursos, se você tem 12 filhos, isso vai ser um problema, porque por mais que o governo queira te ajudar, essas crianças não vão receber o que eles precisam. Sim. E isso implica num risco, não de culpa delas, mas um risco de que elas desviem para algumas coisas por falta de contato, de ocitocina, de abraço, de condições de estar bem alimentada, etc. e tal. É uma análise. Obviamente que isso não se consegue de um dia para o outro, mas bem pior é não, tapa com a peneira, faz de conta que isso não existe e que as pessoas continuem com o feminicídio e que a imprensa sai na televisão. Até quando isso vai acontecer? Vão fazer movimento disso? Claro que isso é inócuo. Isso não tem zero resultado. Sim. As vítimas sofrem demais e é horrível e a gente se solidariza, mas a coisa não é ir para a rua e dizer chega de feminicídio, a coisa é fazer isso aqui. É muito mais importante. Não vai conseguir, por mais movimentos que são legítimos, não estou negando, mas são inócuos. Eles estão dentro de um sistema onde as pessoas são levadas a toda a energia amorosa é para si, para ele não sucumbir num meio hostil que é a superpopulação. Então, a análise é como que a energia amorosa, né, se manifesta em nós, dependendo do meio. E eu tenho certeza que isso que você falou, o exemplo da academia, é exatamente assim. Se a gente vai de férias num povoadinho, fomos com a família na Ilha Grande, não tem carro, não tem violência, sua sensação é maravilhosa, você conversa com todo mundo, sorri, interage, sabe, não importa quem é, você está assim em contato. Se você vai no centro de uma metrópole enorme, você vê as pessoas passando assim que nem te olham, ninguém te cumprimenta. Se você passou mal, o cara diz, chama um médico, não me incomoda, né? Não se comunicam, não se sorriem, não se cumprimentam e não se atendem porque elas estão vítimas dessa estrutura. Não é que as pessoas são ruins, que a gente está criticando, não. Nós também, se vamos aí, vamos ter que entrar nesse esquema sob pena de sucumbir, se a gente vai ficar muito bonzinho, porque alguém vai se aproveitar disso e vai nos prejudicar. Mas a gente consegue, então, enxergar esse diagnóstico, olha para isso, vê que está nesse formato? Sim.
Exemplo, quebrei a perna, né? A partir do momento que eu senti a dor de quebrar a perna, faço um raio-x, uma ressonância, e vou no médico, o médico olha aquele diagnóstico e aponta o caminho, foi necessário sentir a dor para que eu poder... Porque enquanto meu joelho estiver ali, que é o meu caso, enquanto meu joelho estiver ali funcionando, mas eu sei que ele está mais ou menos, eu estou lá na academia fazendo exercício de perna. Tá levando. Tô levando. Mas o dia que ele estourar, porque eu abusei, fiz um leg press lá que arrebentou minha perna, é verdade. então aí eu vou realmente ter consciência de que aquilo deu ruim. O senhor enxerga que existem parâmetros que podem levar o ser humano a ter consciência desses diagnósticos? Que legal isso. Agora vamos lá. Vou pegar o gancho com o seu próprio paralelismo, né? Então você está sentindo uma dorzinha no joelho. Aí você vai no médico, você está um início de artrose, vamos ter que acompanhar. Mas você vai ter que fazer tratamento. Aí eu não faço. Aí você não faz. Vou para academia treinar. Aí vai. Não. Aí a sua pergunta, mas será que o momento de dor, eu não vou... O problema é o seguinte, se você deixar ir até arrebentar, até quebrar. Mas é até onde todo mundo vai. Eu vejo lá na academia, tem um caso, uma menina, inclusive, que ela foi no médico. O médico falou, só C4, C5, C6 estão no extremo aqui, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ela foi para academia, continuou fazendo os exercícios do mesmo jeito, e deu ruim lá o negócio, ficou cabuloso para ela. E tem situações muito mais sérias que pode causar, não digo nesse caso, porque não sou médico, mas situações que te avisam, você está diabético, ou você está com, enfim, com entupimento nas veias. Você conhece o caso de uma pessoa famosíssima, riquíssima, que o médico falou, você tem que operar, estava com medo de operar, o que aconteceu? Morreu do coração. Sim. Então, a ideia, a Terra não está aguentando mais. Olha o que acontece com o amor das pessoas e dos animais quando a superpopulação acontece. Começa a existir uma questão em que a energia que eu tenho pela minha espécie, eu me vejo obrigada a trazer para mim de novo para sobreviver dos meus congêneres. Então, não entendi, repete. Sim, entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, o diagnóstico em toda espécie que vive em comunidade, a superpopulação faz com que o amor que eles teriam para se doar, para proteger a espécie, quando há o excesso, esse amor se investe para si próprio, para poder sobreviver de quem? Dos seus próprios congêneres. Sim. Dos seus próprios congêneres. Se torna um amor individual. Se torna um amor individual. Se torna um amor egoísta, se torna um amor frio, se torna um amor insensível para com os outros. Sim. E é o que a gente observa todos os dias. E a gente tem dois caminhos. Ficar em casa, ver televisão, ou vir aqui, olha, eu estou com essa ideia, vamos, me ajudem. Me ajudem também, já aproveito o gancho para se unir a essa ideia e, dentro do possível, comentar, nos compartilhar, para ver se a gente passa uma ideia de um amor que possa ser revertido, porque é a única solução que tem. Não há nada mais importante hoje, neste planeta Terra, do que tomar consciência de que estamos realmente em iminente risco de sumir do planeta por nossa causa, tá? Não há nada mais importante. Então, é comportamental, é o que nós fazemos e que nós vamos pagar as consequências. E analisar e tentar entender, não vejo que outra coisa mais importante possa existir. Eu, pessoalmente, não consigo. Mas se eu te falar, eu acredito que, posso estar errado, claro, mas acredito que vai vir alguma pancada muito forte, que vai ser o joelho que quebrou. Sim. E a dor vai ser muito forte. E a partir do momento que a dor for muito forte, vai gerar consciência. Enquanto não houver esse contraste da dor, a gente vai ficar nesse caminho meio morno aí, mais ou menos. Maltratando, judiando, maltratando animal, destruindo o planeta, cortando tudo quanto é árvore. Mas enquanto não houver uma quebra do joelho ali, aí todo mundo ser obrigado a parar, aí a consciência nasce. Perfeito. E eu digo que estou de pleno acordo contigo. Tanto melhor seria se a menina fosse lá e fizesse o tratamento para não pinçar ou para não quebrar o joelho, fazer o conserto prévio. Mas se é necessário, assim acontecerá, né? De todas formas,
o dizer vai haver uma coisa terrível. Eu, num podcast, cheguei a comentar: sabe quando que vamos nos unir da polarização? Quando estivermos no caos absoluto. Aí acaba esse troço Aí de polarização. comentávamos, no Titanic estava dividido em classes sociais, desde os super ricos, né, e os mais pobres. Quando era para se afundar, não tinha rico e pobre. Quando o navio foi afundando, Quando foi afundando, era tudo igual. Então, ele dizia, sabe quando que isso vai acontecer? A união e não a polarização entre direita e esquerda, entre negros e brancos, entre homossexuais e heterossexuais, o nome que queira dar. O dia que está o caos total em que a gente olha onde que estamos agora, ou nos unimos ou vamos. E o triste é não poder enxergar isso um pouquinho antes, dizer, vamos tentar ser mais inteligentes do que achamos que somos. Sim. Né? Então, o bonito é tentar enxergar que isso não é fantasia, que negar isso não está de acordo com a ciência, que a ciência em todos os aspectos que estuda seriamente está avisando que esse carro vai vir, que o joelho vai quebrar. Então a ideia é essa que também já comentamos. Você está com diabetes, você vai esperar cortar o pé, se tem um caso na família, você vai esperar que o pé ficar cego, ficar cego, sim. Aí para depois, poderia ter feito. Bom, estamos aqui dando aquela de beija-flor na Amazônia, dando nossa contribuição, que muito gostaríamos que as pessoas que nos assistem comentem, concordem ou discordem, porque o gostoso disso aqui é que aqui não há nenhuma imposição, nem a gente fala em religião, porque se respeita. Se alguém diz tem um tal acompanhamento religioso, mas seja assim, ainda religioso, o fato é esse, seja criado por quem for, né? Como nós nos comportamos de acordo com o momento ao local e ao meio onde estamos, né? Se a gente entra num lugar que tem 500 pessoas que não conhece, a gente fica numa situação de deixa me proteger, não sei se o cara vai me empurrar, não sei se ele vai me roubar a carteira. Essa reação é puramente natural, legítima, biológica, e não tira o romanticismo e o prazer do amor. Simplesmente o tentamos entender um pouco melhor. Aí o amor é para mim. Cara, aqui não conheço ninguém, eu estou numa situação. Agora, se a gente vai na nossa família, ou vamos no lugar de pessoas conhecidas, onde todo mundo está realmente amando uns aos outros e disposto a que todo mundo seja feliz, é outro tipo de energia, é outro tipo de amor, é outro tipo de reação, e muito mais gostosa, certamente. Sim, né? É verdade. Eu tentar entender, de tanto que se gravou sobre o amor, de tanto que se falou sobre decepções, sobre alegria, sobre tudo, eu tenho assim dentro de mim um prazer enorme nisso aí, né? Transmitir amor para as pessoas, né? E tenho consciência de que numa sociedade isso aí tem que ser medido, porque às vezes, se você é tão bonzinho, alguém vai se aproveitar de ser bonzinho e vai te prejudicar, porque vai dizer que já que você é trouxa, então vou aproveitar da sua bobagem. Sim. De achar que todo mundo é bonzinho. Então, a contribuição, sem me alongar demais, é para entender nossas energias amorosas, né? Sim. E ver como é bonito assim, desde os primórdios, né? Desde o início, e como Darwin teve essa visão incrível de notar que existem de fato novas versões que em tese tem que ser uma evolução. Então, como é que a gente tem esse instinto já natural, né? Um filho nosso está em risco, nós estamos dispostos a morrer tranquilamente para salvar a vida, né? Seja doando órgãos, seja tirando de de uma situação de risco de vida e a gente entrar nesse risco. Esse amor é fortíssimo, né? É muito, muito forte, legítimo, gostoso, e tomara que você possa realizar. Será sensacional, porque é uma das emoções mais bonitas que a gente pode ter um filho, né? Um neto, e sentir no inconsciente, opa, essa aqui é minha contribuição para a espécie, para uma nova versão, com a esperança de que ele seja um destaque dentro da minha espécie, e dessa forma a lei natural progrida e continue, né? É um amor perfeito, legítimo e o mais forte de todos, né? Amém. Que legal. Então eu quero poder agradecer as pessoas que estão aqui conosco assistindo,
Nosso muito obrigado por você estar acompanhando. O nosso canal aqui tem vários outros bate-papos, são reflexões do seu Álvaro a respeito de vários temas. Né? E toda semana, ou pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, a gente vai colocando novos conteúdos. Então, vá assistindo, vá compartilhando. Né? E são sempre expressões daquilo que o seu Álvaro pensa como coisas boas para serem compartilhadas. E eu quero poder encerrar aqui. Seu Álvaro, dê sua mensagem para o pessoal, né? Se destacando, agradecendo. Minha gratidão pela sua companhia. Eu quero muito passar da forma mais transparente possível que há uma mistura de preocupação, desejo de compartilhar, amor puro, e dentro desse mundo tão louco que vivemos, poder fazer alguma coisa rigorosamente de forma vocacional, voluntária, né? Como dizendo, aqui está nosso legado, é algo que dá muito prazer. Precisamos muito. Se você acha que é interessante isso e que é bom compartilhar, que vai fazer bem a alguém, que nos ajude naquelas regras que o YouTube coloca, porque quanto mais possamos chegar às pessoas e quanto mais possamos contribuir para nos sentirmos melhor, ou nos entendermos melhor, o engajamento de todos é fundamental, né? Ninguém faz nada sozinho. Sim. E a sua colaboração é imprescindível para quem sabe fazer uma progressão geométrica do bem, né? Sim. Do entendimento, do nos aprendermos com nós mesmos. Muito obrigado de coração e sempre bem-vindos. Excelente. Então, um grande abraço a todos. Fiquem todos bem. Ali na câmera do meio fica muito bom. É isso Valeu. aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu.